Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagens Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do curso de turismo Viagens Sem Perrengue. E eu sou a professora Raquel Pazini, supervisora do curso. Estou aqui com outra supervisora do curso aqui do Centro Europeu, mas dos cursos de idiomas, a minha colega Thaís, que veio conversar com a gente sobre turismo e sobre um destino também especial, né? Vamos falar de Estados Unidos e Nova York, porque é um destino que está ali no coração. Então, Thaís, seja bem-vinda, um prazer ter você aqui com a gente, porque você é de casa, né? Sim. Então, a gente sempre conversa, né, nos corredores aqui da escola, e a gente pensou, por que não um podcast juntas para a gente conectar essa questão dos idiomas com viagem, que tem tudo a ver, principalmente... Extremamente conectado. Totalmente conectado, né? E aí a gente pensou justamente trazer Nova York, porque você teve uma experiência recente por lá. Eu acho que é muito o foco, assim, do nosso podcast, porque a gente tem trazido, assim, histórias, experiências, os perrengues, porque isso está muito do dia a dia. Então, é bom também puxar para o lado dos destinos. A gente fez um de Peru que foi super bacana. Sim. E Nova York é isso, né? É uma cidade do mundo, né? Que tem sempre novidade. Tem tudo, né? É uma cidade que tem tudo, é uma cidade que tem gente do mundo inteiro. Sim. Mas eu acho que antes da gente entrar, né, de falar propriamente de Nova York, eu acho que é bom a gente repassar o que é importante no planejamento de uma viagem para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos é diferente, né? A gente tem um passo a passo, algumas coisinhas a mais. E como você falou, não tem como a gente viajar para um outro país que fala outro idioma também sem ter um perrenguinho ou outro. Exatamente. Então, desde o primeiro, né, do processo, do passo a passo para chegar até lá, até a estadia, as visitas, acho que tem bastante coisa para comentar. Sim, sim. E você gosta de viajar? Eu sou apaixonada, minha mala tá sempre pronta, meio pronta, é só ligar que eu tô indo. Isso é uma delícia, né? E pensando assim, Estados Unidos, né? A gente veio do momento agora pós-pandemia, com a retomada das viagens internacionais, que teve uma época com muitas restrições para entrar assim, podia entrar, mas tinha que ter questão de época de quarentena, de vacina, enfim, teve todo um episódio. Sim. E agora, felizmente, as coisas estão mais tranquilas, mas a gente tem acompanhado, né, dentro dos nossos profissionais do turismo, a dificuldade que as pessoas têm em conseguir o primeiro visto. E aí até te perguntei, você foi recentemente, como é que estava a tua documentação, daí você falou que fez a renovação. Como foi a tua experiência em renovar o teu visto? Eu estava muito surpresa, eu não tinha nenhuma viagem em mente ainda, eu vi que tinha expirado, tinha alguns planejamentos para dali um ano, mas assim, nada concreto. E depois eu vi uma informação na internet que se o visto tinha expirado durante o período mais crítico ali da pandemia, havia a possibilidade dele ser renovado sem ir presencialmente, né, na embaixada. Então eu fiz todo o processo, enfim, deu certo. Eu tive que enviar minha documentação e aí em torno de 6, 8 meses eles me retornaram pós-análise com a renovação. Conheço algumas pessoas que não conseguiram, mas tinha muito a ver com o período mais crítico mesmo da pandemia, né? Então, como houve, né, a expiração da data bem nesse período, então foi tudo muito tranquilo, muito tranquilo. E esse é um ponto, né, quando a gente amarra a importância do idioma, quando a gente faz uma viagem internacional, já começa, por exemplo, no preenchimento de um formulário desse. Com certeza. Porque todo o processo é em inglês e às vezes eu recebo esse tipo de feedback dos clientes. Eu falo, puxa, eu tô com uma preguiça de pegar esse formulário, eu tô inseguro. Entender, traduzir, né? Às vezes a tradução não é exata se você joga na internet. Exato, então já começa por aí, né? Então, assim, o domínio do idioma, mesmo que seja o suficiente para viagem, independente do quanto você tem domínio, ele é útil já nessa etapa. Existem recursos, sim, né? Para isso tem despachantes de visto que preparam tudo,
Mas, enfim, se você tiver que fazer uma entrevista, no caso do primeiro visto, não tem o que fazer. Mas existe esse serviço, existe esse socorro, só que numa hora de... Né? Só que mesmo com esse serviço, eu acho interessante a pessoa também saber o que está sendo preenchido. Porque se eventualmente perguntam alguma coisa. Sim. Né? Eu mesmo, para retirar o primeiro visto, eu entrei em contato, né? Eu tinha uma agência, um despachante, então eu fiz a utilização desse serviço, mas eu sabia o que era perguntado. Então eu consegui ver ali onde que eu colocaria, em que hotel você vai ficar, quantos dias você vai ficar. É legal ter esse conhecimento do que está sendo requisitado, para caso te perguntem ali no momento mesmo, né, da imigração, você tá precavido. E esse é o ponto, porque daí quando você chega na imigração é você e você. Né? E muitas pessoas até ficam inseguras em viajar por conta desse processo, porque tem o lado da imigração, mas tem todo o lado da comunicação no aeroporto. Porque você tem que sozinho descobrir todo assim, o caminho, para onde... eu tenho que retirar bagagem, puxa, eu preciso pegar um táxi, para onde eu vou? Existem palavras que são, de certa forma, meio universais, mas a pessoa tem que se preparar até para isso. Né, e no aeroporto, as pessoas precisam entender que é um momento já de tensão, né, para muita gente. Então, tem horários muito justos, entender a troca dos portões. Então, você saber o idioma nessa ocasião te deixa muito mais confortável. Você começa aproveitando a viagem desde antes de embarcar, né? Porque muita gente que, assim, realmente tem zero conhecimento do idioma, vai viajar, fica muito tenso. E aí, até realmente entrar no avião, passar a imigração e chegar no hotel para dar aquela aliviada, nossa, isso é um puro estresse, né? Porque... assim, na imigração... E perrengues podem acontecer no aeroporto. Mas com certeza. E assim, é difícil não acontecer nenhum. Né? A verdade Inclusive já me disseram isso, né? Pra você lidar bem com isso, eu já viajo partindo do princípio que vai acontecer alguma coisa. Porque daí se não acontecer, você tá de boa. Né? Fala, nossa, que bom, né? Porque então já vai preparado o que pode acontecer. Exatamente. Porque a gente tem questão assim, que a gente tem que... Não é que a gente queira projetar que isso possa acontecer, é questão de ser realista. Eu trabalho, por exemplo, com isso todos os dias. Você mais que ninguém sabe, né? O como acontece. Então, quando existem voos que são cancelados, bagagens que são extraviadas, então, né, a gente consegue imaginar essa cena, né, Thaís? Você consegue se imaginar ali parada na esteira, sozinha, a esteira parou? E já aconteceu. Comigo também. Eu já tive isso na Itália, todo mundo indo embora, e eu lá, e cadê a minha mala? E cadê a minha mala? E realmente, a minha mala tinha ido pra Xangai. Mas que beleza, e por que não, né? Você também não foi pra Xangai? Por que não me levaram junto? Por que não foi junto? Porque eu tava feliz de estar na Itália, eu tava super contente. Sim. Mas são frases, né? Claro que assim, a gente não pode ser um robô e ficar repetindo frases prontas em qualquer idioma, porque a gente tem que saber minimamente construir a frase, né? Pra criar um diálogo. Mas é um vocabulário curto se você for parar para pensar no aeroporto. Então essas questões, o voo atrasou, está no horário, teu portão mudou. Você mesmo poder pedir um café, né, ou reclamar de alguma coisa que aconteceu ali, não é um vocabulário muito extenso. Né? Então muita gente fala, mas eu sei tão pouquinho do idioma, do inglês, como é que eu vou viajar? Às vezes com uma coisa muito básica você consegue se virar e ter uma viagem muito mais confortável. Sim, e você falando essa questão de termos básicos, me lembrou uma experiência que eu tive em Paris, quer dizer, nada a ver, estamos nos Estados Unidos, mas parênteses, por questão de idioma. Então, assim, com o inglês eu me viro nas questões básicas do aeroporto, mas aí de repente eu cheguei lá no metrô em Paris e não tinha nada em inglês, né? Totalmente. Tudo francês. Tudo em francês. E eu não me precavi em ter. E quando eu fui, a gente não viajava com o celular na mão, conectado, assim. Eu não tinha um Google, não tinha um tradutor para me resolver ali. E sabe no que eu me bati naquele metrô? Eu não sabia achar a saída daquele metrô, porque eu não sabia a palavra saída em francês. E ficou andando. E eu fiquei, eu rodava pra cá, e eu achava uma catraca, não é por aqui. Até que naquela comunicação do desespero, né, você encontra uma pessoa e eu comecei a falar saída em inglês e português e todos... E aí você mistura tudo que Misturei tudo que eu podia. Sorti. Deve ser isso. E consegui sair daquele metrô, gente. Eu nunca mais esqueci dessa situação. Eu falei, não dá pra viajar também. E nunca mais vai esquecer, né? Nunca mais sorti, eu nunca mais vou esquecer, gente. Que perrengue. Então, assim, é o quê? A gente tem que... Hoje é mais fácil estando conectado, né? Porque, assim, é até bizarro você poder
fotografar uma imagem, né, e o Google traduzir. Quer dizer, são coisas de agora, mas... Em tempo real você faz tudo isso. Eu lembro que o primeiro intercâmbio que eu fiz, eu fui morar na Bélgica, fui morar em Bruxelas, e na época o iPhone estava começando a virar uma febre. Então, ninguém ficava conectado o tempo inteiro ainda, né? E eu lembro que eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou usar um mapa? Porque eu estava totalmente sozinha, né? Era a primeira experiência. Sim. E eu lembro que eu até cheguei a desenhar num caderninho o mapa do aeroporto, porque eu ia totalmente sozinha para eu conseguir me encontrar. E eu fui na expectativa, eu vou chegar lá, eu falo inglês, né? Eu já dava aulas de inglês naquela época. Sim. Falei, não, tá tudo bem. Ninguém falou inglês comigo. Absolutamente ninguém falou inglês Sempre comigo. Assim. E tá tudo bem, mas hoje é muito mais fácil. Até nessa viagem, a última que eu fiz para Nova York, eu nunca tinha usado esse serviço, eu usei, que é o eSIM, o eletrônico. Quando você coloca, né, no celular para você ter internet full time ali, e foi super tranquilo, porque é um chip eletrônico, então você não precisa receber em casa. Questão aí de menos de 24 horas, eu já tinha feito todo o processo, estava habilitado e foi outra experiência. Mas também, mesmo você com um tradutor ali, internet full time, você saber falar alguma coisa, muda a viagem. Você aproveita muito mais. Até porque é interessante, a gente quer interagir com as pessoas, né? Sim. Se você ficar só você e o celular, você fica travada, não é a mesma né? experiência, né? Você quer entrar num restaurante, você não quer, como você falou, né? Você não quer ficar igual um robô, né? Repetindo palavras. Poxa, você quer poder elaborar uma pergunta, você quer poder conversar com as pessoas, com os americanos ou com qualquer outro lugar que você esteja, você sente essa vontade, né? E demonstrar emoção, né? Porque o que o idioma te permite, em qualquer lugar do mundo, é você demonstrar emoção. Então, gostei, não gostei, meu Deus, que maravilhoso. A gente faz isso já com expressões faciais, mas é muito mais gostoso você virar para alguém ali do local e conseguir interagir, falar, meu, que comida maravilhosa essa que você tem aqui no seu país, né? Que lugar lindo, para onde eu vou agora, é legal, é melhor esse caminho. Então esse tipo de conexão, se você não fala absolutamente nada, é difícil ter. Fica muito mais distante, né? Sim. Fica um pouco mais superficial. Fica. E aí, eu acho que essa primeira comunicação, quando a gente pensa que a gente está indo para os Estados Unidos, né? A preocupação de todo mundo é a imigração, né? O que vão me perguntar, o que eu devo falar. E realmente você tem que se preparar para esse momento, né? Lógico, numa situação eles têm os tradutores, enfim. Mas se você se preparar o mínimo suficiente, você consegue entender o que ele pergunta e você consegue responder, não é mesmo? Não é muito complexo, não né? Não é pra ser complexo. São frases, e tem tanto recurso na internet hoje, né? A gente encontra as frases, principalmente para entrar nos Estados Unidos. Quais são as frases mais recorrentes, mais relevantes que eles perguntam na imigração? E tem muita gente que vai com essa coisa na cabeça, não, eu vou chegar e vou pedir um tradutor. Quando você sai, está tantas horas ali no voo, você está um pouco cansado, né? Aquela fila imensa da imigração, que ela nunca é pequena. Nunca. Entrou, sei lá, por Miami ou mesmo por Nova York, você está com tanta informação acontecendo ali, preocupada com a bagagem, se tem conexão, o que você vai fazer, que na hora você nem lembra que existe tradutor. Então é muito melhor você chegar pronto com algumas frases. Dessa última vez que eu fui em julho foi bem tranquilo, cheio também, voo lotado, então a fila estava enorme. Você chegou por onde? Eu entrei por Miami, então a imigração foi em Miami, depois eu peguei um voo nacional pro JFK. E tem essa diferença também, né, dos aeroportos. Sim. Mas foi muito tranquilo, foram perguntas muito básicas, né? Por quanto tempo você vai ficar, o que você veio fazer. Bem-vindo, foi muito tranquilo. Isso ajuda, né? Tendo tudo impresso ali, a se perguntar qual é o nome do teu hotel, né? Enfim, você pode mostrar. Então, acho que são recursos que a gente pode pensar, mas aqui a gente está pensando isso, assim, né? Experiência numa viagem, tendo o idioma a seu favor, né? Eu acho que isso facilita muito. No turismo é muito recorrente a questão do intercâmbio, né? Você falou antes a gente entrar em Nova York, né? Eu tô segurando aqui. Mas eu acho legal você contar um pouquinho dessa tua experiência do intercâmbio, porque isso no intercâmbio, no turismo, é uma coisa muito presente, né? Nós temos agências que são especializadas em intercâmbio, é produto para diferentes
vivências em diferentes idades, a gente vê pessoas fazendo isso em diferentes momentos da vida e conectando muito com o turismo. Assim, eu vou passar um mês na Itália, fazer uma imersão do idioma, mas eu quero tempo para visitar, para conhecer, para viver como o italiano, né? Então, como que foi a tua experiência assim de intercâmbio? O que você comenta disso para os seus alunos? Foi maravilhoso, né? Na ocasião eu estava fazendo a faculdade de Relações Internacionais e tinha uma determinada posição que precisava muito do francês. Eu já fazia francês e alemão na época, e aí surgiu essa oportunidade de ir especificamente para Bruxelas e estudar lá por alguns meses. Foi um pouquinho menos ali de um ano, mas foi uma experiência incrível. E eu fui com essa mentalidade, eu vou, mas eu não vou só para estudar. Eu tinha um acordo aqui com a família que eu tinha que ir fazer um curso intensivo para avançar mais no francês, então a gente tinha um acordo, mas eu ia passear, eu queria conhecer o interior da Bélgica, queria conhecer os países em volta, porque a Bélgica está no meio ali da Europa, né? Sim. Então é como se fosse um hub, é muito fácil para você ir para todos os outros países. E na época eu estava numa faixa etária que a Europa estava dando um incentivo para os jovens viajarem ali dentro, porque houve uma estagnação nesse período. O jovem não queria mais conhecer os países vizinhos. Então, eu peguei um período maravilhoso, porque eu cheguei a pegar trajetos de trem, por exemplo, de Bruxelas para Paris, que eu cheguei a pagar 5 euros na primeira classe do trem. Meu Deus, eu achei o máximo. Foi incrível. Então, todo final de semana eu pegava a mochila e ia viajar. E eu tinha a opção lá em Bruxelas de ficar numa casa de família, de repente ficar dentro da escola. Eu optei por ficar numa casa de família, justamente para ter a experiência super imersiva, né? Entender os costumes, o que eles comiam na hora do almoço, como que eles viviam ali. E eu acho que a experiência é muito mais rica. Exato. Então, enquanto eu estudava, chegava sexta-feira, eu já imaginava para qual país eu vou agora. E eu achava muito louco, né, na minha cabeça. Nossa, eu posso ir para um outro país. Aqui 2 horas eu posso estar em outro país ali. E isso foi muito maravilhoso. Na verdade, é uma tentação, né? Porque a gente vai organizar uma viagem para a Europa, nossa, mas está tão perto. Ai, mas se eu for para o norte, tá incrível. Sim. Mas se eu for para o sul também é bom. Você quer ir em tudo, a gente quer ir para tudo. Esse desespero a gente vive, né? É uma ansiedade boa, É uma ansiedade boa. Então, quantos idiomas você fala, minha amiga? Eu falo francês, inglês e alemão. Olha só que beleza. E não dá um nó ali em determinado momento? Olha, quando eu faço algumas coisas relacionadas à tradução, às vezes, se eu tenho que migrar muito rápido ali do inglês para o francês, às vezes dá um tilt, mas a gente já reorganiza. Agora, quando eu estava estudando francês e o alemão ao mesmo tempo, em alguns momentos dava uma confusão no início dos 2 idiomas. Mas você separa bem. Depois você pega a lógica de um e trabalha as conexões do vocabulário. E quando você está no país, é como se a gente ligasse um botãozinho de sobrevivência no cérebro mesmo. Isso não sei se você já viveu ou com alguns dos seus clientes, mas parece que você entra, você começa a lembrar a palavra, você começa a lembrar a frase que você já ouviu. Parece que vira uma chavinha, né? Isso acho que é a experiência do turista mesmo, porque às vezes você está aqui, né? Você estudou, você tem alguma preparação, mas você não tem a fluência prática do dia a dia. Sim, não é da rotina, né? Não é da rotina. E quando você viaja, o básico que você sabe, ele tá ali, né? Eu pelo menos tenho essa sensação. Aí quando você chega e você começa os estímulos, né? Você só começa a ler inglês, você ouve mais. Parece que vira uma chave e você começa a se soltar, começa a fluir. Isso acontece mesmo? Dá essa sensação do idioma meio adormecido dentro da gente? Ele fala, assim? Oi, você sabe falar alguma coisa? Sim, mas com certeza. E sobretudo com o inglês, né? Porque a gente, querendo ou não, pelas músicas, as séries, a gente tem muito do inglês no nosso dia a dia aqui no Brasil. E quando a gente chega, a gente começa a ver referências de comida, né? Pô, eu já vi em tal filme, em tal série, aquele restaurante, eu já vi aquele produto. Então você começa a perceber, isso vários alunos contam, inclusive, nossa, eu vi que eu sabia mais do que eu imaginava. Porque a gente está tão envolvido com tanta coisa em inglês, né? Mesmo os podcasts, né, de fora, tem muita coisa bacana. E as pessoas começam a fazer conexões. Nossa, aquela palavra eu já conhecia, mas aquilo lá eu já tinha visto. E vai se soltando. E eu brinco com os alunos. É falar a primeira frase, para quem está se sentindo super inseguro. Fala, chegou no hotel, você vê que alguém está um pouco confuso, se oferece para ajudar. Ai, que andar você vai? Eu vou apertar o botão do elevador para você. Ai, você está aqui na fila do aeroporto, para onde você vai? É a primeira frase, porque tem muita gente que tem o receio de fazer a primeira comunicação, soltar ali a primeira frase
em inglês. É o medo Sim. do ridículo, é o medo de não ser entendido. Mas quando você fala, né, e com sotaque, sem sotaque, é muito difícil nós não termos sotaque. Sim. É algo que eu falo muito para os alunos, mas a partir do momento que você fala e você se faz entender pela primeira vez, parece que também gira uma chavinha. Também ajuda, a pessoa né? fica tranquila e flui melhor. E eu acho que a gente sempre tem esse lado, né? Você, estrangeiro, se disponibilizando a falar no idioma local, né? Eu acho que sempre existe essa empatia, né? Dificilmente vai ter essa questão assim, de questionar ou corrigir, porque não é um momento, não é um momento, não é um local profissional, né? Você vai inclusive comentar que as suas viagens são profissionais, né? Com a tua experiência em idiomas. Então você tá ali num momento de lazer, né? Num momento em que, principalmente como você falou, né? Aeroporto, hotel, as pessoas sabem que os turistas estão abertos ali para te ajudar. Isso pode a grande acontecer. Maioria das pessoas. E tá todo mundo mais interessado em assim, se fazer, comunicar. E depois as coisas vão se soltando, vão acontecendo, né? E vamos falar de Nova York, então. Vamos falar de Nova York. Eu acho que é uma cidade, assim, né? É um cartão postal dos Estados Unidos. Eu acho que os brasileiros sempre têm muito interesse, assim. Eu ouço muito na agência, assim, é a viagem dos meus sonhos, né? A gente consome muito Nova York na mídia, né? Aí eu acho que desde sempre. Então, existe muito glamour, né? Uma coisa do mundo fashion também, das músicas, a gente tem as séries, a gente vê Nova York em muitos locais, então acho que isso vai criando um imaginário para as pessoas. E Nova York foi a cidade que eu mais senti essa sensação quando eu cheguei no Central Park, eu falei, nossa, a sensação é que eu já te conheço. Justamente por isso, dos filmes, das séries, a gente vê com aquela frequência. Mas assim, nada exclui a experiência de você estar no lugar. Você pode revirar um lugar em filmes, vídeos, YouTube, qualquer coisa, mas nada tira a sensação, o sentimento, a emoção. É a emoção. A emoção de você estar naquele lugar, um lugar que você sempre quis conhecer. Sempre vai ser especial, então não faz diferença, nada, por isso que a gente tem formas de viagem, enfim, mas estar presente nada substitui. Não, nada substitui. Foi até muito engraçado, agora nessa última viagem eu fui pro Central Park, porque eu preciso pelo menos passar no Central Park um pouquinho. Porque eu amei da primeira vez que eu fui, e agora eu falei, eu quero ir de novo. Porque a sensação, depois que eu fui a primeira vez, anos atrás, quando eu comecei a ver o Central Park nos filmes de novo, você fala, meu Deus, eu vi aquela fonte, eu tava lá, eu vi aquele cantinho, é assim mesmo, te dá uma sensação muito boa, né? Uma afinidade, assim, eu tenho afinidade com Nova York. Você foi uma vez, parece que já foi, né? Todo ano. Sou best de Nova York. Sim, mas a sensação é essa, porque você já viu tantos anos aquilo. Conheceu, e depois você vê de novo, eu sou best desse lugar, né? Eu sou uma habituê aqui. Totalmente. Quando você foi, qual era o clima? Porque Nova York é uma no inverno, outra no verão, né? A primeira vez que eu fui era inverno, tava começando o inverno, ainda tava outono, então o Central Park tava lindo, com aquelas flores, né? Todas com as cores do outono caindo, parecia um filme mesmo. Eu lembrava do filme da Jennifer Lopez o tempo todo que ela caminhava um casaco branco. Ai, meu Deus, que lindo isso. E dessa vez agora foi em julho, então verão, foi outra vibe. Daí o pessoal correndo, as crianças ali brincando, era outra emoção. Né? E dessa vez eu fiz um passeio naqueles carrinhos que tem no Central Park, que eu não fiz da primeira vez, e eles justamente falavam de todos os locais de filmes e séries que você conseguia visualizar daqui. Que ótimo, vale super a pena então. Super a pena. Você pode ir até 3 pessoas ali nos carrinhos. Sempre interessante negociar antes. Em todos os lugares de Nova York, acho que essa é a primeira dica. Olha só. Conversa. E como que você vai conversar se você não falar? Exatamente. Você até vai, né, um certo ponto com português, porque tem muitas pessoas que falam espanhol. Né? Então você consegue, mas realmente para negociar e fazer uma piada e conversar, e isso abre portas, inclusive financeiramente. Não tem como, né? É empatia ali. Sim. E esse passeio foi o máximo dele, ia comentando, olha, aqui foi do filme tal, aquela construção, foi nessa fonte que aconteceu o beijo de tal filme. E é legal saber. Sim, né? É curiosidade, porque ali é o turismo urbano, né? Então a gente está curtindo a cidade, tudo que envolve. Então é uma narrativa que faz sentido ali no Central Park. E a memória gostosa que eu tenho do Central Park, quando eu fui no inverno ali. Eu fui pra fazer a experiência do Réveillon na Times Square. Que máximo! E aí
Eu peguei o Central Park branco de neve, assim. O lago da lindo. fonte congelado. Então o outro lago virou. O lago não, mas tinha um espaço de patinação. Então, super presente nos filmes também, né? Nossa, Tem um filme então que eu eu falo, gosto gente, muito, no meio. Serendipity, que tem essa imagem da área de patinação. Sim, então você chega nesse lugar assim, você se encanta, né? E aí eu falei essa questão do Réveillon, né? Porque a gente tem isso também, né? A gente tem, parece que a gente tá vendo, 31 de dezembro, né? Como que é o Réveillon na Times Square? Como é o Réveillon em Sydney? Como é o Réveillon no Rio de Janeiro e Copacabana, né? Parece que a gente vê no jornal ali, né? Passando todos. E como foi a experiência? Em Nova York tem esse... É um lugar emblemático pro Réveillon. Então, a gente vai para sentir como é que é a ideia, né? E realmente, assim, as pessoas que querem estar naquela posição privilegiada, elas passam o dia ali. Meu dia Deus. esperando, né? Só que o que é passar o dia esperando ao ar livre, num frio de menos... Não é um friozinho, né? no frio de menos 10 graus, né? Para ver o momento da virada. Então eu olhei, nessa viagem eu estava com uma amiga, olhei para ela, olhou para mim assim... A gente vai passar o dia aqui parada pra ver isso? Tenho certeza. Não, né? Vamos dar um rolê. E aí a gente foi passear, fomos fazer várias coisas. E aí a gente ficou direto, né? Porque os nova-iorquinos, o pessoal, assim, eles não estão ali. Quem tá ali realmente é o turista, né? E eles estão no conforto da casa deles. Eles estão em festas particulares, locais fechados e confortáveis e aquecidos, quentinhos. O turista tá lá com a bandeirinha e congelando de frio, né? Eu falei, não, né? Vamos ser turistas com moderação. Então a gente foi curtir a cidade, tarará. E aí quando assim anoiteceu, daí eu e ela falamos, bom, vamos dar uma olhada como é que tá o esquema. E eles têm toda uma organização, né? Então eles vão fechando. Então as pessoas vão, digamos, né? Tá aqui a torre, né? Onde, agora eu esqueci o nome. A torre, né? Onde desce lá a bola. Desce e sobe até agora, eu já me esqueci. E aí as pessoas vão chegando e eles vão controlando o acesso, né? Existe um controle, Existe um controle e as ruas laterais vão sendo fechadas. Sim. E aí a gente começou a andar e a gente não via, sabe? Não tinha onde entrar. Então eles organizam nesse sentido, isso é bom. Então quando você chega no final da história, você vai ficar lá no final. E aí a gente... E aí, como a noite estava mais frio ainda, né? Então eu lembro assim que foi o maior frio que eu já senti que eu já presenciei na minha vida por conta do vento e da sensação. Então, assim, era uma sensação de menos 30 naquele dia. Porque então, ali, assim, os prédios, eles fazem, né, o vento ficar muito mais intenso ali naquele miolinho. Totalmente, tem a água, né? Então, parece que isso é úmido. Eu não sei entender aquele frio que a gente sentiu, então a gente não conseguia ficar. Eu falei, não, isso é loucura, eu não vou ficar esperando fora. Aí a gente entrou dentro de uma loja quentinha, ficamos ali esperando. Aí a gente olhou ali assim, tipo, vai virar 15 minutinhos antes da meia-noite. Daí a gente saiu, olhou dentro da barreira que a gente podia ver de longe ali. Aí beleza, passou a virada, entramos no metrô e fomos embora. Então são essas coisas que estão no imaginário, mas assim, tipo, fui lá, fiz e também valeu. Tá tudo bem, né? Não tá precisa. Tudo bem, eu não tava, né? Eu acho assim, o que a gente, estando lá, a gente aproveitando, são as nossas escolhas. Se a gente tivesse escolhido ficar lá, enfim, para ter uma posição privilegiada, teria sido legal, mas o meu legal foi isso. Poxa, o frio foi diferente, todo o contexto é diferente. As pessoas estão na mesma emoção que você ali. Agora em julho eu fui bem na semana que tem aquele momento que o sol fica exatamente no meio ali da Times Square. Tem uma rua específica que você vê o sol, ele parece realmente uma bola de fogo assim bem certinha que você consegue ver no meio ali da fileira de prédios. E eu tava ali, ao contrário, tava muito calor, muito calor. Olha. E as pessoas começaram também a se juntar. E eu tinha trabalhado o dia inteiro. Eu falei, será que vale a pena ficar aqui para esperar? Eu falei, eu acho que eu vou dar uma caminhadinha também. Acho que eu vou um pouquinho mais longe. Eu fui caminhando, vendo as lojas, vendo as coisas. De repente eu passei por uma das ruas ali e eu consegui enxergar. Não era a rua principal, que todo mundo tira foto, mas eu consegui ver certinho também. Eu falei, tá vendo? Já valeu a pena. Porque às vezes ali a gente não quer a foto, a gente quer o ver, né? A gente quer o momento. E eu nem tirei
tirei uma foto ali, porque eu achei tão bonito, eu fiquei olhando, e foi rápido também, né, que o sol estava se pondo, eu não tirei foto depois que eu me toquei. Falei, nossa, eu vim pensando nisso no avião, vou tirar a foto do sol naquele momento, não tirei. Eu parei, fiquei olhando e... Assim, você está aproveitando o momento, né? A gente também precisa pensar nisso quando viaja, nem tudo é foto. Nem tudo é foto. Sim. E se a gente não sentir, né? Porque aí eu não vou conseguir sentir, porque você está num contexto e a emoção tem que ter momento, tem que deixar ela acontecer, né? Senão você vai ficar preocupada com o ângulo, peraí se a foto vai dar certo, você não está sentindo o momento, né? Quando você tem que fazer algo muito rápido, né? Mas compartilha com a gente essa tua experiência que você teve na ONU agora, que foi a tua viagem anterior, né? Nesse teu trabalho profissional de idiomas que você tem. Conta pra gente como é que é, porque a ONU também é um imaginário, né? Que a gente tem de Nova York, é muito forte, né? Mesma coisa, a ONU você também lembra de filmes, né, de situações extremas, guerras, discursos de paz. Eu tinha isso, né, muito forte na minha cabeça, porque eu estudei relações internacionais. Nossa, então já é um caminho, eu gosto disso, né? Isso já sou muito eu. E eu recebi um convite para ir para lá, porque eu faço um voluntariado dentro da ONU, né, trabalho de tradução, interpretação, né, alguma coisa ali com vocabulário diplomático, né, que foi o que eu estudei, e daí veio esse convite. Ia ter um evento lá que chama High Level Political Forum, que acontece todo ano para falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente está exatamente na metade do caminho para alcançar esses objetivos. Nossa, né? Hoje tudo passa pela ODS, né? Tudo. Então, a gente tem essa questão dentro das empresas, tem no governo, você entra em várias escolas e tem os quadradinhos coloridos, então isso está em tudo. E a gente está exatamente na metade do período, né, determinado para alcançar. Então, foi um ano muito emblemático para a ONU e para os países membros. Então eu fui para fazer interpretação de um grupo específico que é conectado à ONU, lá dentro, né, do headquarter. E foi uma emoção incrível quando eu cheguei, porque um acesso exclusivo, primeiramente, né? Porque o turista pode ir lá ver onde é a ONU, que essa questão toda do território neutro, né? O pouco do que eu estudo do lado turístico. E tem os tours lá dentro. E tem as visitas, né? Você teve uma ideia de como que são os tours? Recomenda, deixa essa dica pro pessoal. Nossa, com certeza, porque o tour ele é muito rico, né? Quem vai te guiar lá dentro é uma pessoa que tem conhecimento, assim, de cada obra de arte, de cada estátua que tem ali, porque veio de um país, foi um presente num momento histórico específico. Então, você pode fazer a visita um pouco mais solta, mas eu recomendo que faça guiada, né? Para você entender o que é aquilo. Sim. Porque é um ambiente muito poderoso e multicultural, né, no sentido de você respeitar o que é diferente. Você realmente tem pessoas ali, sobretudo nesse evento, de muitos países, e todos se colocando numa postura de muita gentileza. Porque eu não sei o gesto, por exemplo, que eu vou fazer que pode ser ruim para você, que possa te ofender. Então, existe as pessoas são mais contidas, mas ao mesmo tempo muito gentis e preocupadas se você está se sentindo bem ou não. Então, essa vibe que estava lá me surpreendeu muito. Sim, sim. Porque é realmente um ambiente muito diplomático. Quantos países, por exemplo, num encontro desse, quantos países envolvidos? Ali não tinha todos os países membros, mas uns 190 por ali. É muita coisa. Assim, né? se eu for parar para pensar, porque era tão grande, eu acho que até deveria ter representantes de todos os países, Todos os países. E a gente pensa, imagina você estar num lugar, né? Sim. É a magia, né, que a ONU tem, de você imaginar isso acontecer. Exatamente. E ter todo esse trabalho. E conta pra gente, né, abrindo os parênteses, eu acho que tem muitas curiosidades imaginárias desse papel de tradução, né? Como que é o dia a dia? Como foi teu dia a dia lá, fazendo esse trabalho de tradução lá para a ONU? O dia a dia foi intenso, porque quando você chega para um evento desses, né, você já vai com uma agenda muito fechada. Então, você já sabe o que você vai fazer de manhã, à tarde, à noite, e os horários, eles são realmente cronometrados. Então, a gente precisa entender que é um ambiente com muitas culturas, muitos países, então a logística tem que ser muito certinha. Até porque cada país tem as pessoas têm noções diferentes ali, né, do tempo, do atraso, então tem que ser muito organizado. E quando você vai para traduzir, eu fui para fazer tradução simultânea e também uma modalidade que chama whispering, que é quando você sussurra mesmo, né, na pessoa que está ali do seu lado. Então eu fui acompanhando algumas pessoas, alguns brasileiros que não falavam inglês, né, para auxiliar em várias reuniões.
Então foi uma experiência incrível porque as reuniões eram muito importantes. Quando eu cheguei, eu não tinha muita noção do tamanho que seria. Então eu visitei várias missões permanentes, algumas embaixadas, né? As questões que foram abordadas, elas foram assim, extremamente relevantes, né? Questões mundiais, até eu me pegava no meio da reunião quando tinha algumas pausas falando, meu Deus, se eu falar uma palavrinha errada aqui, eu tenho 6 países que vão entender uma coisa muito diferente do outro país, então dava uma tensão. É uma responsabilidade, né? Mas quando você entra no fluxo, vai. É como se também virasse uma chavinha. Você entrou no modo tradução, interpretação e vai. É pura concentração, né? Muita concentração. Né? Além da técnica, né? De poder fazer, né? A simultânea, enfim, porque... E tem a diferença da tradução e da interpretação. A tradução, aqui a gente usa meio que o termo para tudo, né? Mas a tradução é para documentos. Né? Então, quando alguém me pedia lá, Thaís, você pode traduzir esse documento? Eu ia traduzir no papel. Ou se alguém fala simplesmente, vai fazer uma tradução, eles entendem que você vai escrever, é escrito. A interpretação é quando você está falando junto com uma pessoa. E quando você está nos grandes eventos, né, dentro das salas de conferências maiores, existe um fonezinho já, né, para todo mundo que participar, que você pode escolher ali entre todas as línguas oficiais da ONU para ouvir. Então isso é geral, para todas as conferências. E daí para eventos menores eles chamam alguns outros intérpretes para participar. Mas foi maravilhoso. Sem dúvida, né? E aí você aproveitou essas brechinhas do trabalho para revisitar Nova York. E conta que lugares novos você visitou, o que você sentiu dessa Nova York de 2023, assim? Já foi diferente por conta do clima. Né? Então as pessoas elas estão muito mais abertas, as mulheres assim, de vestidos esvoaçantes, todo mundo passeando com um cachorrinho, então foi uma Nova York muito mais viva, né, do que eu tive a experiência ali no outono. Mas foi muito bacana porque o dia fica mais longo, então às vezes eu tinha as reuniões ali até as 7h30, 8 da noite, e eu saía ainda, tava dia, falei, eu vou passear, não vou pro hotel agora, tava cansado, né, a cabeça já não tava nem raciocinando mais, falei, mas eu vou passear. O primeiro lugar que eu quis ir foi a Times Square, né, porque eu tinha a lembrança muito nítida ainda da primeira vez que eu vi a Times Square, que foi à noite, e eu lembro que quando eu virei a rua, assim, que realmente eu vi todas aquelas luzes, eu falei, meu Deus, parece dia, porque é muita luz. Aquela coisa bem adolescente, assim, né? Porque eu parei em tempo, fiquei olhando ali pros billboards. Tudo aquilo, né? E daí eu fui, tava no finalzinho da tarde, falei, nossa, eu me senti exatamente como aquela primeira vez. Olha que interessante. E muito cheio, cheio. Eu nunca tinha ido no verão, mas eles também estão aproveitando o verão, os locais, né? Legal. Então tava, e muitos brasileiros também. Sim, com certeza, porque nesse ano, né, que finalmente, né, as pessoas podendo viajar com um pouco mais de tranquilidade, apesar de que os Estados Unidos ainda tem um atraso, né, para quem quer tirar o primeiro visto, enfim, mas a gente está nesse momento, né, poxa, a gente quer voltar, então eu tenho visto na agência, porque Nova York tem muito isso, assim, é um dos meus destinos favoritos, porque você viaja, conhece muitos lugares, mas geralmente todo mundo tem aquele, né? Aquele favorito que você pode voltar 2, 3, 4 vezes, que você não vai achar ruim, porque você quer ter essa sensação de novo, como você falou, né, eu quero ter esse prazer de estar na Times Square novamente, eu quero ter o prazer de visitar. Eu fiz Nova York, por exemplo, uma cliente recentemente, que ela foi sozinha, assim, também. As pessoas hoje elas têm que ter essa liberdade. Com certeza. Né, Thaís? Eu acho que a experiência de você viajar sozinha, ela é tão única, que as pessoas têm que se permitir, né, viver isso. Nova York por exemplo, é uma cidade que é muito ok para isso, né? Para uma viagem assim sozinha. Nossa, né? Com certeza. E eu tava com muitas pessoas o tempo todo, né? Então eu fiz uma amiga lá e aí a gente conversava, vamos dar uma volta agora, né? Só nós duas e conhecer outras coisas. Em outros momentos eu fui sozinha também. E é bem isso, é tanta coisa em volta de você que você absorve de uma maneira diferente se você tá sozinha. Porque você repara mais o comportamento das pessoas, você repara mais na arquitetura, você tem um tempo de reflexão ali do que você tá vendo, né? Totalmente. Porque existe um comportamento específico de cada país e a gente precisa desse tempo, né? Eu pelo menos eu sou suspeita, né? Mas eu acho isso muito rico de você parar, sentar num café, realmente observar o que está acontecendo em volta de você. Sim. Teve um dia que eu fui andando
ali da estação de metrô que eu saía para chegar no headquarter da ONU, eu poderia pegar mais um metrô. Eu falei, não, hoje eu vou caminhando. E eu passei por uma rua que tinha uma feira aberta, né? Frutas, legumes, e eu não vi isso da primeira vez. E era o dia a dia, porque era assim, uma quinta-feira, era o pessoal que morava ali, e tinha vários alimentos orgânicos, e tinha umas besteiras também para comprar. Então eu não tinha visto essa rotina antes. Sim. Porque a primeira vez que eu fui com aquela coisa, eu preciso ser turista, eu preciso na Estátua da Liberdade, eu preciso ir na Times Square. Você quer absorver isso? Normal. Sim. E tem isso também de você visitar pela segunda vez. Passou aquela ansiedade muito do ponto turístico. Falou tudo, Thaís, falou tudo. É a vantagem de você retornar, passou a ansiedade. Isso mesmo. Eu tive isso, por exemplo, em Paris, visitando 2 vezes, assim, muda. Porque aí você não precisa ir nos lugares mais turísticos, como você falou, você vai com menos pressa, porque a ansiedade que você citou, ela é muito presente no início, principalmente nessas cidades que tem muita coisa para fazer. Então é natural você ir nos tops, né? Nos must-sees que a gente fala, e assim, né? Nossa, eu não sei quando eu vou vir aqui de novo. Né? Isso fica martelando na cabeça. E aí você quer absorver aquilo e fala, nossa, eu não posso voltar pro Brasil sem ter visto isso, porque eu não sei se eu vou ter outra chance. Exatamente. Né? E Nova York, existem os clássicos, mas é uma cidade que sempre tem novidade, né? E o que você viu de novidade, assim, dos lugares turísticos que você visitou agora por último? Eu vi o The Vessel, né, que é uma construção nova, que tem esse formato meio que de colmeia. É muito interessante. É também para você ir e ficar observando a arquitetura, tirar umas fotos. Você não vai passar muito tempo lá dentro, mas achei super interessante. Outro que eu fiquei muito feliz de ter conseguido ir foi o Summit One Vanderbilt, que é um prédio novo, ele tem um mirante. Antes todo mundo ia no Rockefeller, né? E esse é uma nova opção e ele é todo moderno, assim, é toda uma experiência para você chegar. Então você passa por túneis de luzes, o elevador, ele também tem um jogo de luzes, ele vai criando uma emoção em você, uma emoção. E ele tem uma vista panorâmica da cidade, né? Super, super alto. E você vai criando expectativa. E quando você acha que já chegou no andar mais alto, ainda tem mais 5 para você subir. Que legal! E aí lá no final ainda tem um café, que você pode ficar lá o tempo que você quiser, fica observando. Tem uma sala ali de experiências que tem umas bolas assim espelhadas e as fotos ficam lindas. Sim. Porque hoje o que eu observo é que todos os novos pontos turísticos, eles já são instagramáveis. Ou eles vão ter um ambiente instagramável. Não tem como evitar, né? Não. Então assim, vai ter uma salinha, vai ter um cantinho, eles já têm isso preparado, mas o que é muito legal também, né? Exatamente, hoje em dia é o momento, né? As pessoas querem curtir, registrar, querem ter, né? Ali, a gente está compartilhando, né? As pessoas estão online, então hoje o turismo não tem como fugir disso e não tem como fugir das novidades. Então, essa questão de vistas, né? De pisos espelhados, isso está em alta em vários lugares. Em vários países, né? Vários países, várias cidades turísticas têm isso. Mas os clássicos também nunca morrem, né? Porque os museus, por exemplo, de Nova York são incríveis, né? Com certeza. Eu lembro da sensação de visitar o Museu de História Natural. Pra mim foi maravilhoso também. A hora que eu vi aquele dinossauro, eu falei, não é? Tudo que eu queria ver. Não, nunca mexam nesse lugar, né? Obviamente, assim, tem coisas que... Então, se a gente, acho que quando a gente vai pensar numa viagem, né? E eu imagino se a pessoa tem 5 dias em Nova York, tem 3, tem 2... A gente faz parte visitar esses clássicos, né, em museu, lá ver a Estátua da Liberdade, que for, mas olhar esses momentos do que tem de diferente, né, fazer um combinado, né, e ao mesmo tempo ter tempo para se descobrir, porque eu acho que o turismo urbano em cidades como Nova York é uma descoberta a cada esquina, não é, Thaís? É um café. É uma loja, é uma atração que você não imaginava. Eu até perguntei para algumas pessoas ali, que moravam, né, em Nova York, falei, olha, eu tenho, assim, 4 horas entre o final do meu trabalho e dormir. Onde que eu vou? O que eu faço aqui? Ou na hora do almoço, de repente, tenho 2 horinhas, para onde eu vou? Porque eu não vou ficar sentada, eu quero caminhar. E eles falaram, você tem que ir no Bryant Park. Que é um parque que tem ali pertinho do Rockefeller Center também, fica ali bem no meio de Manhattan.
E eu falei, tá, mas tem alguma coisa lá? E várias pessoas me recomendaram. Falou, não, é porque é o parque que todo mundo vai no verão. Vai no sábado, inclusive, tem um sorvete muito gostoso, senta na grama, tem muitos banquinhos. Então, pra eles, é o local que eles vão pra relaxar, pra ver o pôr do sol e curtir ali à tarde. Sim. E é uma percepção diferente, né? Sim, de porque quem mora curtir lá. a cidade, né? Você tem que se permitir. E aí, o que você vai gostar, a tua experiência, ela vai ser muito pessoal. Vai. Né? Eu tenho a lembrança, Totalmente. por exemplo, de estar andando nessas esquinas e, né, há 10 anos atrás, por exemplo, não era comum essa questão de pipoca gourmet e tal, né? Então eu entrei lá na loja das pipocas e vários sabores, e salgada e delícia. doces, e aqueles potes. Eu falei, meu Deus, falei pra ela, primeiro que eu preciso levar esse pote pro Brasil. Sim. Segundo, porque eu quero comer um pouco de cada pipoca dessa. Eu falei assim, tá, porque é uma coisa que eu gosto, então eu olhei, achei incrível e eu lembro disso. Né? Eu tô aqui conversando com você e me veio a lembrança da loja da pipoca. Sim. Então, porque foi uma descoberta minha. E assim como o pessoal acha incrível entrar na loja da M&M's, né? Cada um tem, em Nova York tem muito isso. É uma outra dica, né? Se você vai em família ou com muitos amigos, cada um vai ter uma coisa que chama atenção. Principalmente Sim. naquelas ruas, né, na Quinta Avenida, que tem muitas lojas. Sim. Cada um vai ter uma referência de um filme, vai ter uma referência As de pessoas algo esperam, que por viu. exemplo, a época do Natal, né? Criam um Sim. imaginário, lógico que tem a questão da neve, do frio, mas as pessoas sempre ficam pensando, nossa, eu quero ver aquelas vitrines lá da Sim. Macy's, né? Toda essa decoração, esse encanto natalino, porque a neve no inverno, ela Tem, né? tem um charme. Tem um charme, diferente. exatamente, é um charme. Nova York traz isso, né? Aí o lado do perrengue que você pode ir, o aeroporto vai estar fechado por causa da neve. Que Vai ter que ficar lá, às vezes não dorme vai poder, durante o dia. porque esse é um frio bem pesado, se bem que esse clima tá maluco, né? Então, Tá. esse janeiro, como eu tenho uma tia que mora lá em New Jersey, ela falou assim, gente, tá fazendo calor aqui em janeiro, Calor. né? Aí daqui a pouco É, o clima vira, tá doido. muda a semana, daí começa a nevar de novo, daí fecham as ruas e tudo. Não, é uma loucura. Eu lembro que eu falei agora da última vez, eu quero ir na loja da NBA. Primeiro que tava muito calor e eu vi assim, falei, lá vai estar fresquinho, e eu adoro basquete. E a pessoa que tava comigo não curtia muito. Sim. Eu falei, olha, tem muitas opções aqui em volta. Então você escolhe uma, Vai pro entra lá, que eu vou entrar aqui. E Aham. cada um curte o seu momento. Porque as lojas têm essa coisa do temático, Sim. né? E às vezes você entra e você nem compra nada. É pela... Você quer ver- E as lojas você quer lá curtir são... as lojas. Elas são muito grandiosas, né? São. Isso é uma característica de Nova York também que chama atenção. As lojas são lindas, são lojas conceito, com produtos diferentes. Só de você entrar e observar te dá assim, muitos insights para muitas coisas Sim, também, você né? já tá Comercialmente curtindo. falando. E a gastronomia também, né? Ou seja, tem pratos do mundo inteiro lá, desde o cachorro quente que continua ali, sempre o clássico hot dog e também você poder ter bons restaurantes. O que você viu da gastronomia agora nessa? Agora foi muito interessante porque como eu estava num grupo com representantes de muitos países, cada um tinha um cantinho em Nova York que queria visitar, porque Olha. tinha uma comida típica. Então eu tive a oportunidade de ir com uma pessoa que mora lá pro Brooklyn e pro Harlem. E lá no Harlem ir num restaurante específico de comida africana. Uau! E as pessoas que trabalhavam ali, elas quase não falavam inglês, então eram migrantes. A comida era incrível, foi uma experiência maravilhosa. E Nova York tem muito disso. Você tem restaurantes de muitos países com culinárias muito diferentes, todos na mesma cidade. Exato. E quando você entra nesses ambientes, às vezes eles são realmente muito típicos, né? São famílias que cuidam. Foi muito, muito bacana. E eu acho que quando a pessoa busca o urbano, ela quer isso, né? Porque Essa diversidade, né? a diversidade, a praticidade e Nova York tem essa vantagem que ela é muito concentrada. Aliás, esse também é um ponto, né? Você falou, foi ao Brooklyn, foi ao Harlem. As pessoas não precisam também ficar só em Manhattan, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu fiquei em um hotel no Queens, e aí você consegue conhecer realidades diferentes também. A vida não é só Manhattan, Exato. né? Mas também é uma questão que, se você vai a primeira vez, você quer ver esse miolinho, não tem jeito, não tem né? como não passar e é uma cidade inclusive para você caminhar. Aí de repente você chega na ponte do Brooklyn, assim, você tem que caminhar na ponte, você tem que sentir todo o ambiente, né? A gente tem todas essas marcas, né? Passamos agora pelo 11 de setembro, né? A cidade tem as marcas disso, né? Quando eu fui,
eles estavam construindo ainda o memorial, né? Então eu só vi os tapumes e tal. Eu já tô com vontade e preciso voltar a Nova York, porque agora, eu já quero ver agora esse novo momento, essas novidades, porque foi algo da história da cidade e da história do mundo inteiro. Então as cidades têm essas marcas do tempo. E a cidade é muito dinâmica, né? E é interessante porque você vê questões de fluxos migratórios também, né? Não só por bairro, mas na cidade como um todo, né? Tem muitas pessoas diferentes ali e é extremamente cosmopolita, mas eu acredito que está ficando ainda mais, né? Com toda essa movimentação que a gente tem. E foi muito gostoso dessa vez, de novo, porque não teve essa ansiedade, né, de ver os must-sees ali. Então eu pude explorar e com pessoas com visões muito diferentes junto comigo. Foi uma experiência sensacional. Nossa, eu queria essa experiência assim sempre na minha vida, viajar com essa visão diferente. Sim, esse entendimento, assim, você traz um significado, né? Quando a gente pensa assim o turismo hoje, o contexto do turismo da experiência, você tem que ter algo a mais, né? E eu, por exemplo, eu faço parte de um clube de leitura. Ai, que massa! Volta ao mundo literário, quer dizer, até no meu hobby, até enquanto eu estou lendo, também viaja. Eu estou viajando. E a gente teve um livro que chama Só Garotos, da Patti Smith, que toda a história da construção dela, né, como cantora, como artista, né, foi em Nova York. E é mágico também você ler uma cidade, né? Você ler as histórias, você ter esse imaginário. Daí no clube, aí eles pegaram um guia que era especialista, apaixonado pela Patti Smith, e ele fez um tour virtual, né? Ou seja, o turismo hoje tem essas possibilidades. Eu estava ali sentada no meu sofá assistindo um tour virtual em Nova York da Patti Smith. E assim, esse daqui foi o hotel, Chelsea Hotel, né? Em Nova York tem muito isso. Tem muito, né? Isso é um exemplo. História. Tem rotas de shows que são fortíssimas, né? Então, assim, a pessoa, ela consegue conectar Nova York com alguma questão pessoal, né? Sim. Seja um livro, seja música, seja moda, né? Seja arte. Eu acho que por isso que Nova York tem esse peso, né? E tem uma coisa legal de Nova York também, agora no verão eu vi muito mais do que quando eu fui no outono, tem clube para tudo. Você falou do clube de leitura, né? Como as pessoas estavam muito indo nos parques, tinha clube de discussão de tudo. Olha. Tinha pessoas discutindo astronomia, astrologia, pessoas discutindo também autores famosos, teatros sendo ensaiados ali, ao vivo, que você poderia assistir, pessoas recitando poemas, e você não vê isso, eu acho que com tanta intensidade em outras cidades do mundo, porque são muitos hobbies, muitos temas diferentes ali a céu aberto. E é uma cidade que abre isso, né? Ela abre para arte, exatamente. As pessoas buscam e ela é uma cidade, por ela ser uma cidade do mundo, ela acolhe e dá espaço para as pessoas buscarem seus talentos, exporem seus talentos. Acho que existe um conforto em fazer isso lá, né? E ao mesmo tempo dá essa sensação que existem muitos cantinhos escondidos, né? Ou seja, existem muitos lugares que pro turista aleatório, assim, ele nunca vai alcançar, ele nunca vai chegar sem ter essa conexão com o local. Então, eu acho que essa conexão com o local, eu acho que ela é muito valiosa no turismo, nas nossas viagens. Então, assim, você teve esse outro olhar para o seu trabalho, conversando com as pessoas. Tem uma empresa no turismo que chama The Friend, que eles reuniram, assim, guias profissionais, né, que são brasileiros que moram, porque assim, esses brasileiros morando no mundo inteiro, com né? Aí essa plataforma reúne então essas pessoas que moram, esses brasileiros, tanto que tem formação de guia, quanto moradores abertos a receber pessoas de fora. Nossa, olha que incrível. Aí você sim. faz o contato com essa pessoa, vamos supor, faz contato com a pessoa de Nova York e digo, olha, eu tenho esse interesse, vamos montar um roteiro, você me acompanha? Então é a pessoa que está morando lá, que conhece, vai poder te ajudar e está te acompanhando. E assim, ou seja, não é só o fato do acompanhamento e da visita, olha a conversa que você pode ter, seja, né, se você não tem o idioma, arranja um brasileiro lá, mas se você puder ter um guia que seja realmente
de lá para praticar o idioma e ainda aprender, quer dizer, você faz um combinado Sim. bem interessante. Mas acho que o elemento é esse, a gente não ficar tão superficial nas viagens, né? Sim. A gente, peraí, como que eu vou me conectar com o que as pessoas fazem, o que as pessoas vivem, com a alma da cidade? Acho que toda cidade tem uma alma. Entender a rotina. Né? Porque as pessoas ali, elas são muito diferentes, então você vê mesmo aquelas pessoas no rush, né? Indo trabalhar e correndo, e você vê aquelas pessoas curtindo. Aquele cara tocando no metrô e tá tudo bem, todo mundo ali no metrô. Então você tem que parar pra aproveitar tudo isso, né? Não entrar numa loucura também de preciso conhecer, né? Naquela loucura de ir de um ponto turístico pro outro. Não, Nova York é uma cidade realmente para você aproveitar o caminho. E uma coisa que eu acho muito mágico de Nova York também é porque tem sim aquela questão de ser visto em Nova York. Né? Então, para o artista que está começando, por isso que é uma cidade muito artística também, né? Seja no teatro, seja na música, você vê que tá todo mundo ali querendo um lugar ao sol. Né? Todo mundo dando o seu melhor e mostrando o seu talento de diversas maneiras. E Nova York tem essa coisa de vai ter alguém me olhando, alguém importante aqui. De repente você vê um ator passando, um diretor, e é muito fácil realmente disso acontecer. Sim. Sobretudo em algumas épocas aí do ano. Então tem essa... Nova York traz essa emoção. Porque tem a Broadway também, né? Que é um clássico, né? Que eu falo assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas o musical, eu não gosto muito, mas é caro. Mas eu digo assim, vale. Uma vez, pelo menos. Tem que ir, vale. Né? Você conseguiu ir nessa última? Você acredita que eu não fui? Não deu tempo. Não deu tempo. E eu já tinha escolhido a data ali, o horário. E falei, poxa, será que não vai dar? Dessa vez não deu. Justamente porque pela experiência, como eu estava com este grupo de pessoas, né, de muitos países, é mais difícil. Eu tive que optar em viver determinados momentos, igual esse restaurante diferente, que sozinho eu jamais iria. Exatamente. Eu não queria nem saber que existe. Totalmente. Né? Eu falei, bom, a Broadway eu posso vir sozinha em algum momento. Então eu resolvi priorizar, mas eu não fui e eu morro de vontade de novo. Porque vou ter que voltar. É também essas coisas assim que são clássicos, né? Sim. Então mas também não vale a gente forçar a ir num lugar que não que você não gosta. Tem que estar dentro do... Tem que estar dentro. É um gasto de tempo e dinheiro que você não pode desperdiçar com o que não te faz feliz. Sim, principalmente em viagem e planos de viagens, como é que tá, Thaís? Eu estou planejando outra viagem para Nova York. Ou seja, planejaram pra mim, porque tá voltando em breve, já tá fazendo a listinha do que já você vai. Isso que é legal. Agora a listinha é totalmente diferente, porque eu já tirei, por exemplo, o Vanderbilt, eu já fui, eu não vou lá novamente, né? Eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então vai ser outra experiência de Nova York agora. Sim, que delícia. Mas vou voltar pra lá. Quem sabe agora eu vou ter tempo de ver o musical da Broadway. Se você gosta, faz sentido, né? Eu amo. Ai, que delícia. Mas foi muito bom, Thaís, a gente poder bater esse papo. A gente poderia ficar falando horas, né? Matar a saudade de Nova York. É realmente um queridinho do Brasil. Eu acho que quem já... É aquele tipo de lugar que quem já foi quer voltar. Sim. Quem não foi quer ir. Não tem... Pra cada um sentir, assim, a sua Nova York. É uma cidade muito viva, né? E a gente sempre vai ter coisa diferente. Sempre. Exatamente. Então a ideia é essa, assim, do nosso canal, a gente ter os nossos convidados, trazendo as suas percepções e viagens, né? E a gente casou bastante nessa ideia de fazer uma viagem, a relação com os idiomas. Eu acho que esse é bastante do nosso papo aqui, sim, né? Para poder se envolver com os lugares, porque isso também diminui os perrengues, né? A gente não chega, daí você não volta de casa e fala, meu Deus, não fui em tal lugar, puxa, mas eu não entendi, ou ainda chega e fala, não gostei, né? Porque às vezes faltou, não viveu a experiência não viveu, como deveria. Exatamente. E então, vamos fazer de outras cidades a partir de agora. Vamos sim, né? Traga mais novidades para nós, né? Sim, e seja sempre bem-vindo ao nosso canal do podcast. Então, agradecer a todos que estiveram com a gente, tiveram alguma dúvida, quiser deixar um comentário da sua experiência em Nova York, algum cantinho aí desses escondidos que você quer compartilhar com todos, que nós do turismo amamos viagens, amamos conhecer lugares, então vai ser um prazer, né, ter essa interação com você e com certeza teremos mais convidados, mais destinos, mais lugares para compartilhar. Até uma próxima.